Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Leonardo Bastos, pela TV Repensar. Estamos aqui hoje com um educador, professor e educador social, jornalista também. Ele tem tantas profissões que nem ele sabe o que ele é exatamente. Né? O Maurício Falavinha, né? É um militante de causas sociais, né? E militante também do Partido dos Trabalhadores, né? Progressista, como sempre, né? E sempre nas causas sociais. Então, estamos aqui ao vivo na TV Repensar, endereço, deixa eu ver aqui, está tudo certinho na TV. O endereço da TV, que vocês podem assistir pelo site, Repensar, rádio TV repensar.com. Rádio TV repensar.com. Também pode assistir pelo aplicativo. É fácil encontrar o aplicativo no celular, que é Rádio TV Repensar, tudo junto, fica mais prático de achar. Mas, Maurício, seja bem-vindo, Maurício. Você é uma personalidade da história brasileira, já está marcado, né, nos anais da história, e pelo seu trabalho, né? E eu gostaria que, já inicialmente, comentar com você como educador social. Nós tivemos no dia 19 de setembro, né, o Dia do Educador Social. E nós temos uma problemática no reconhecimento da profissão educador social. Já nos idos de 90, já começava a se debater muito o educador social, mas aí vários projetos, teve a Luziane, né, Lins, em 2019, teve outros deputados com a mesma proposta. Esse ano já veio à tona novamente. Como é que está a regulamentação da profissão de educador social? Olha, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde, Leonardo. Agradeço muito o convite da TV Repensar, e esses processos são demorados. A minha formação, Leonardo, é em História. Sim. E o registro para historiador saiu agora, não tem 2 anos aí, é 1 ano, acho. Saiu agora, eu nunca tive o registro de historiador. Não havia esse registro especificamente. Também não me encontraria em condições de requerer, porque eu não tenho trabalhado com pesquisa, embora já tenha trabalhado. Mas não tenho trabalhado com pesquisa acadêmica nessa área. Quanto a educador social, eu acho que mais do que a regulamentação da profissão, está havendo um outro vácuo em relação à própria institucionalização da atividade. O principal vácuo, eu não tenho condições de saber agora, não tenho acompanhado tão de perto como está a tramitação disso. Eu sei dos projetos, eu sabia da Luziane Lins, para a regulamentação da profissão, né? Mas eu acho que o principal vácuo sempre foi uma atividade que teve ligada a 2 coisas, né? A primeira, formação na base, né? Ela sempre foi uma atividade engajada, quer queira, quer não. Ou, no mínimo, para melhoria de condições de vida, complemento escolar, ou condições de ingresso em mercado de trabalho, profissionalizações, algo nesse sentido, ou mesmo de formação cidadã, seja na área que o educador atuasse. E isso foi uma coisa que foi sendo um pouco desprezada ultimamente. Nós passamos o período anterior aos governos petistas com essa atividade sendo fundamental para você formar uma base mesmo de esquerda, trabalhista, socialista, com interesses coletivos bem definidos e com maior compreensão da luta política, do que era um partido, do que era uma democracia, de como funcionava o sistema. A partir do momento que nós chegamos ao poder, isso foi um pouco
aos poucos sendo largado esse trabalho na base. E eu acho que é um dos maiores pecados que nós cometemos. O segundo vácuo é que isso sempre dialogou com políticas públicas, né? E isso, pelo menos, durante os 13 anos de governos do PT, os educadores sociais, eu atuei principalmente na área de inclusão digital, os primeiros telecentros aqui do Brasil, mas na cidade de São Paulo foram aqui na periferia da Zona Sul, Capão Redondo, Jardim Ângela. O Sampa.org foi um projeto nascido dentro do Instituto Florestan Fernandes, depois virou uma ONG à parte, mas nascido dentro do Instituto Florestan Fernandes e que fez os primeiros telecentros, montou os primeiros telecentros do Brasil, né? E os telecentros atuavam como centros de educação social mesmo. Nós montávamos desde projetos profissionalizantes até projetos de comunicação comunitária, jornais online, rádios online, cooperativas de pessoas que trabalhavam com redes, montavam redes, né? Tivemos inúmeras atividades nessa área e sempre trabalhamos com educadores sociais. Mas esse trabalho sempre dialogou com políticas públicas. A ideia sempre foi usar esse tipo de atividade, de alguma forma, pensar em modelos para atingir mais gente, atingir a sociedade, ver como o Estado podia mudar determinadas políticas educacionais, políticas de garantias sociais. Então, esse vácuo, então, desde o golpe, isso foi um tiro na atividade de educação social, porque hoje ela está relegada principalmente a institutos filantrópicos ou de grandes empresas que não têm o mesmo interesse, ou ela depende de muito esforço de quem está interessado em atuar nessa área. Maurício, nós podemos dizer, ou colocar, de repente, Paulo Freire como um ícone, por exemplo, do educador social aqui no Brasil? Olha, do educador social, sim. Eu não tenho a menor dúvida. Do educador social, sim. O que eu acho graça é a acusação corrente da direita de que a educação formal no Brasil ela tem inúmeras lacunas, vários defeitos na formação do aluno dentro da escola pública, tal, por causa do Paulo Freire. A relação da escola pública com o Paulo Freire é ínfima, é imensamente menor do que esse pessoal maluco imagina. Agora, o educador social, sim. Eu vejo, justamente nesse período em que a educação social está nas mãos, hoje, principalmente, você pega aí quem continua funcionando bem? Você pega uma Fundação Bradesco, você pega projetos que conseguem verba via Criança Esperança da Vida, patrocínio de grandes empresas, ela é bem menos engajada do que ela já foi. Ela cumpre um papel muito mais técnico de complemento escolar e formação. E hoje até o educador social, então, nesse caso, está bem distante da ideia do Paulo Freire. Mas o educador social do meu tempo, que está na minha imagem, sim, tem o Paulo Freire como ícone, sim. Você vê que, pegando a tua fala aí, o gancho da tua fala, o absurdo, por exemplo, que esse sinistro da educação falou esses dias agora de que o problema do Brasil é que tem universidade demais. Eu falei ainda, eu escrevi isso numa rede social, foi quase uma frase idêntica, eu não acho mais empregada para dormir no serviço. Foi. Eu não sou obrigado a pegar avião com pau de arara. Não. É esse tipo de frase, tem o mesmo espírito, guarda o mesmo espírito nela, né? Por que tanta universidade? Para que tanta gente formada? Meus filhos já fizeram. Não, o engraçado de tudo, que o guru do bolsonarismo, né, que sabe onde que ele anda, porque estava doente, né, o tal do... Teve alta hoje. A terceira internação ele teve alta hoje, acabei de ler. Teve alta. Que ele, inclusive, ele é guru, ele não tem nem um segundo grau. Né? Ele fez um curso de
de psicologia por... Psicologia, eu acho que foi psicologia na Gama Filho, eu acho que foi Gama Filho, um curso que, sabe, um cursinho quase que por correspondência, tirou os filhos da escola. O casal de filhos tirou na 4ª série primária, porque falou que escola não adiantava, né? E esse cara é o intelectual do bolsonarismo, né? Então, é um negócio que chega a ser ridículo, né, cara? O Brasil ser ridicularizado mais do que isso é brincadeira. Esse deve ser... Eu acho que se cair o ministro da... Não, porque o Olavo de Carvalho está brigado com o Bolsonaro, né? Ele não vai colocar o Olavo de Carvalho como o ministro da Educação, não. Mas é o timbre, né? É o timbre do... Mas lá no seu trabalho na Sampa.org, você pretende recomeçar algo parecido na parte, por exemplo, da inclusão digital, por exemplo? Olha, eu vou te dizer, o Sampa.org nasceu como um projeto dentro do Florestan Fernandes, do Instituto. Ele nasceu em 2000, né? 2001, no meio do ano, já tinha, acho que 14 telecentros funcionando, que serviram de base depois para a política pública de inclusão digital da prefeita Marta Suplicy. Também foi modelo, a gente deu consultoria em Porto Alegre, que logo em seguida abriu os seus, e em outras cidades, Brasil afora, com prefeituras progressistas que estavam interessadas no tema. De lá para cá, durante 10 anos, um pouco mais ainda, um pouco mais, 12, até 2013, 2014, nós trabalhamos em várias cidades do Brasil, principalmente durante a prefeitura da Marta, na administração de São Paulo, trabalhamos inclusive nos CELS. Depois coordenamos também a inclusão digital, lá não chamava Telecentro, chamava CIDS, no município de Osasco, na gestão petista, do Emídio, né? E depois da do Lapas, entre outros serviços que fizemos. Eu me ausentei da direção do Sampa.org, onde eu fiquei até 2010, eu me ausentei durante 5 anos, que eu fui... O governo federal, ainda no último ano do governo Lula, ele criou uma espécie de, vamos dizer assim, de PEC da inclusão digital, que eram os Telecentros BR, que depois no governo Dilma, com o ministro da Educação, Paulo Bernardo, aquilo não andou da maneira imaginada no governo anterior. E nisso eu tirei uma licença, saí do Sampa.org e fui trabalhar com a Solidariedade Marista, que ganhou o projeto que eu tinha inscrito para a região sul. Fiquei 5 anos morando em Porto Alegre, trabalhando ali com a área social marista, que tinha escolas sociais por todo o estado do Rio Grande do Sul, mas também tinha manutenção de projetos de robótica, telecentro, centro de recondicionamento de computadores, tudo com população pobre das periferias da cidade, do campo ali do Rio Grande do Sul. Eu fiquei 5 anos ali trabalhando, e quando eu voltei, o que acontece primeiro com a área de inclusão digital, né? Ela foi minguando, e quando veio o golpe, morreu de vez qualquer tipo de iniciativa popular nessa área. Mas acontece também que todo mundo que teve convênio com prefeituras passou a ser perseguido por tribunais de contas, as próprias prefeituras, e aí todos os convênios. Então, é uma ação... Aqui no estado de São Paulo, pelo menos eu posso dizer, não somos a única entidade de sociedade civil a ser perseguida. Todos os contratos da gestão Marta, essa eu já me livrei, já foi denunciado 1000 vezes, já mostrei tudo, não tinha nada de errado, já acabou. Mas as da gestão do Emídio, todas as entidades de sociedade civil que tiveram algum tipo de convênio, e foram denunciadas de alguma forma, e está tudo no judiciário hoje, né? Para se ter ideia do que aconteceu, o projeto inteiro foi realizado, o Tribunal de Contas aprovou, e um ministro do Tribunal de Contas falou, não me interessa a aprovação deles, continuou mantendo o processo. Então, isso vai se arrastando e vai inviabilizando iniciativas desse tipo. É lógico que a gente sempre pode abrir, e estamos sempre em contato com quem trabalhava com isso, outras ONGs, outros educadores,
você pergunta se eu pretendo voltar. A gente tem de ter muita esperança de que os rumos desse Brasil mudem para a gente voltar com algumas coisas, né? Eu nunca parei de trabalhar e de brigar pelas coisas que eu acredito nesse meio tempo, mas o espaço para isso, eu muito me desloquei para as redes, porque você encontra cada vez menos espaço tanto na sociedade civil como no mercado de trabalho para você ter voz e conseguir continuar brigando pelas suas bandeiras de sempre. Ficou tudo muito difícil, mas a gente tem esperança, isso daí não há mal que dure para sempre. Eu tenho pelo menos, na visão, agora, ultimamente, a banda larga ela surgiu no ano de 2000, né? E logo em seguida, com o governo Lula, ele tentou essa inclusão digital. O Bolsonaro, agora, recentemente, ele vetou a internet para escolas públicas, né? Então, são várias medidas que acabam complicando mais essa inclusão digital. Onde se deveria ter mais, né, inclusão digital nas escolas públicas, periferia, tudo, ele vetou. Mas nessa inclusão digital, você não acha que, por exemplo, esse combate aí, a criminalização das fake news, porque eles querem evitar que sejam criminalizadas, querem liberar as fake news, vai atrapalhar a inclusão digital, correto? Olha, ela vai se basear na inclusão digital que já existe, que hoje portar. Você tem portabilidade. A maioria hoje usa o celular, né, para isso, para qualquer tipo de atividade na web. O celular virou a base, né? Por outro lado, a gente tem de lembrar que tudo relativo a essa área, notebooks, qualquer tipo de equipamento, o preço ficou, até celulares, o preço subiu, que foi uma barbaridade. Eu tinha ideia de que pelo menos essa inclusão que o celular propiciou, embora ela não seja da maneira que a gente imaginava, como a melhor possível, porque ela fica atendendo única e exclusivamente, vamos dizer assim, temas do mercado e interesses privados, né? E antes a gente tinha projetos coletivos, gente que utilizava coletivamente as redes e a web mesmo, tanto para adquirir conhecimento, como para produzir conhecimento, como para ter voz e assim por diante. Isso meio que morreu. É verdade que não dá mais para pensar naqueles termos, né? Porque hoje essa individualização que o celular trouxe, a gente tem de imaginar outras formas de formação, veiculação de informação, produção de informação e conhecimento. A gente tem de imaginar outras formas para isso. Mas a gente tem de lembrar que ele tentou mexer até no Marco Civil da Internet, né? Ele está tentando até agora o combate desse governo a todos os temas progressistas, seja eles em cada área que for, educação, saúde, cultura, habitação, própria indústria e comércio, desenvolvimento, ele se dá em bloco, ele ataca desde direitos das mulheres, direitos reprodutivos, até empreiteiras nacionais. Do golpe para cá, a gente tem visto um ataque em bloco para tornar o Brasil realmente uma república de banana, basicamente, né? Onde você tem o agro, você tem o rentismo e o resto que se vire para ganhar o dia aí. Até a ideia de 3 refeições por dia, ela foi atacada e ridicularizada. Agora, você falou uma coisa, Leonardo, de fake news, que me incomoda muito. Primeiro, o Brasil é o único lugar, os Estados Unidos chegou a usar essa expressão durante um tempo, mas não com o mesmo empenho, fanatismo que se usa aqui, né? Usam mentira, basicamente, né? O que me incomoda em todo esse debate, desde, sei lá, agência de verificação de notícias, até as propagandas, é que é um debate que age como se as fake news fossem simplesmente elaboradas em indústrias do absurdo, gabinete do ódio, Carluxo, esse pessoal, e divulgada para gente simples via Zap. Pastores, né? O pastor da igreja, tal, grupos de ódio de direita,
Acontece que as fake news, para mim, começam muito antes. Se você pegar a Lava Jato, é inteiro um projeto de mentira. É um projeto de mentira do começo ao fim. E não foi feito por esses gabinetes, foram feitos pelo grande complexo midiático brasileiro. Então, atacar as fake news, mas para preservar. Então, você, por favor, não leia a mensagem do pastor no seu zap, assista o Jornal Nacional com o William Bonner, para mim vai dar na mesma caca. Maurício, pegando esse gancho aí, continuando nesse tema da inclusão digital, nós vimos aqui, anteontem, uma queda, né, mundial, né, por causa das redes sociais do Facebook, né, o Insta, o Facebook, o WhatsApp, e nós vimos, por exemplo, o desastre que foi no Brasil, né, que muita gente não sabe. 163 mil restaurantes que estavam entregando comida, né, delivery, acabaram, eles ficaram parados, tiveram prejuízo. O prejuízo foi monumental, porque nos Estados Unidos eles usam mais o SMS, eles acham um absurdo usar o WhatsApp, e mais absurdo ainda, usar o WhatsApp por voz, né? Eles usam o SMS. Então, para eles, não foi tão desastroso. Agora, no Brasil, bancos, juízes, tudo usando o WhatsApp e não tinha um plano B. Nem o Telegram, né, que poderia ter usado o Telegram, que é russo, não. O Brasil ficou literalmente nas mãos do Facebook. Parou o Brasil, por causa do Facebook. Desastroso. E nós vamos continuar ficando na mão do Facebook, nós temos que arrumar um plano B, né? Eu acho também, como a China tem a rede dela, né? A Rússia também. Para mim, foram três coisas aí nesse dia que eu acho que me chamaram muita atenção. A primeira é essa, né? Viver na mão de um monopólio que a gente pode falar americano, mas mais do que tudo é privado, né? Uma grande corporação que é um país, né, em si. A gente ficou na mão deles, na mão do Zuckerberg aí. E eu acho que é uma coisa a ser repensada, é isso que você falou. A gente tem de começar a criar outros espaços, outras redes, e inclusive governos têm de pensar nisso, e acho que nos Estados Unidos estão pensando, inclusive, vendo experiências de outros locais, porque eles também ficam na mão, muitas vezes, de Facebook, principalmente o Facebook lá, né? A segunda coisa que me fez pensar foi essa que você falou do prejuízo. Essa gente está acima da lei dos países, né? Eles são globais, são bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio ficaram sem rede, aí sem zap, não sei o que, foi um problema no mundo inteiro. Mas eles estão acima da legislação de qualquer país, e eu esperando matérias na mídia a respeito de os prejuízos, que nem você falou, quantos restaurantes não puderam entregar. Eu vi entrevistas com esses motoristas de aplicativo, bicicleta, moto, carro. Para minha surpresa, eles usam o WhatsApp também. E ficou muito confuso, eles perderam muito durante o dia, e eles trabalham muito para ganhar pouco. Então, a quantidade de prejuízos em CNPJs e CPFs aqui no Brasil foi gigantesca. E ninguém vai pagar por isso. Mas a primeira notícia que veio na mídia sobre prejuízo foi quanto Zuckerberg perdeu naquele dia na Bolsa. Que ele teria perdido algo em torno de 6 bi, que é um dinheiro que nem existe, é dinheiro de jogo, gente, é Bolsa. Ele já recuperou mais da metade. Talvez ele possa até ter ganho dinheiro com isso, vai saber se ele não sabia que ia cair antes, comprou ações de outra empresa e assim por diante. E o pessoal trata isso como se fosse um problemão para ele. A terceira coisa que me chamou a atenção é comportamental mesmo, né? Nós estamos malucos, né? Nós estamos malucos. Se caísse o Twitter também, a gente era obrigado a conversar com as pessoas pessoalmente, ou pelo telefone, isso ia ser um problemão, é isso? Porque parece que a vida parou sem as redes. Eu acho que tá. Eu sei que a pandemia, com o isolamento, eu tenho certeza que ela até aumentou essa importância das redes no cotidiano das pessoas, né? Mas eu acho que ficou um pouco exagerado, né? Teve gente entrando em pane aqui, teve casal que não se encontrou. Foi
Eu conheço pessoas que ficaram completamente desesperadas. Eu dava risada, eu falava, nossa, vocês vão ter de conversar com as pessoas agora, que coisa mais estranha, porque não tem rede para você digitar. Eu acho que esse aspecto comportamental a gente precisa começar a repensar também e viver mais um pouquinho aí fora do mundo virtual. Maurício, chega a virar piada quando o marido chega com a mulher pelo zap. Pô, dá para você fazer uma feijoada para mim? Quer dizer, a mulher está na cozinha, o cara está no quarto, está na sala, né? Ele manda mensagem pelo zap, né? Mas não vê a cara da mulher tem uma semana, né? Acaba, não, e pior que isso é quase que real. O Leonardo Stoppa, em ano passado, 2020, nós tivemos uma conversa sobre rede social. E ele falou: olha, seria o ideal que nós tivéssemos a nossa rede social nacional, com o nosso algoritmo, para poder fazer essa inclusão digital nacional mais brasileira. E ele montou. Uma rede, né? Uma rede social muito parecida com o Facebook, né? Que é o WikiBR, para quem não sabe aí. E ele falou que não é dele, né? Simplesmente está cuidando, né? E eu estou colaborando também com muitos outros, né? É o Wiki, W de Washington, wikibr.com.br. Então, inclusive, ele faz piada, porque o servidor está debaixo da cama dele. E aí, para ele, inclusive, colocando, olha, para ano que vem, e agora com a notícia de que o Facebook está monitorando, está tirando postagens progressistas, né? Com a denúncia de uma ex-funcionária de 37 anos de Facebook, né? Então, é um negócio sério, e para isso, eles vão nos atacar em 2022, vão tirar nossas postagens. Aí o Estopa fala: olha, manda para o WikiBR, que aqui a gente não deleta nada. E vai servir, se sumir do Facebook e do YouTube, vai estar lá no WikiBR, ano que vem a gente aproveita. E dizendo sobre isso, qual a sua expectativa sobre 2022? As pesquisas estão colocando o nosso presidente Lula ganhando, inclusive, pesquisa do IPEC, pesquisa de meio, né, empresariais, colocando o Lula ganhando no primeiro turno. Como é que você acha essa expectativa para ano que vem, da esquerda? Olha, eu acho que nós temos de ficar com barba de molho, sim, mas eu continuo achando que o nosso principal papel hoje é garantir que haja eleições, e eleições, dessa vez, honestas, republicanas, com o nosso candidato, né? Porque eu não tenho dúvida de que vão tentar, de alguma maneira, porque já viram que terceira via é uma barca furada. Só tem duas pessoas que falam e alguém escuta. O Bolsonaro para cada vez menos gente e o Lula para cada vez mais gente. Eu acho que nós temos de ficar muito atento a possíveis tentativas de melar a eleição mesmo, né? Eu acho que o Lula tem feito um papel correto de conversar com gente do STF, com militares, com caciques políticos, que a gente sabe que a influência é grande e a relação entre eles e a elite é muito grande há muitos anos, porque é preciso garantir isso, nós não temos nem isso na mão, a gente não tem, por exemplo, uma transparência sobre qual é o papel do Exército nessa história toda, que participaram do golpe, da derrubada da Dilma, da prisão do Lula, de não deixar ele dar entrevista, assumir como ministro. A gente sabe, a gente já tem relatos disso. A presença deles no governo não foi grande assim nem na década de 70. Nunca teve tanto militar aí na máquina administrativa. Eles estão ganhando dinheiro. Enquanto o brasileiro é ferrado aí pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, todo mundo sai ferrado dessa história, juiz e militar continuam com os mesmos privilégios. Eles estão acumulando salários. Eu realmente, assim, todo mundo fala, tem de ir para a rua, tem de ir para a manifestação. A rua não vai resolver agora, por vários motivos. Primeiro, porque nós não temos mídia, nós não temos arma, nós não temos organização e nem unidade.
E aí você vê, é óbvio que a gente põe gente na rua e que não flopou coisa nenhuma dia 2. Na verdade tinha mais gente do que no dia 7. Eu posso falar aqui por São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, não cresce, não toma a cidade, não contagia. Eu fui no dia 2 na Paulista, já tinha ido no dia 7 no Anhangabaú, né? Que foi aquela contraposição que fizeram ao movimento da direita, a passeata da direita. No dia 2 aquela mistura de partidos, lideranças e temas, né? Basicamente, fora o Bolsonaro, mais vacina, aquilo não contagiava ninguém por inúmeros motivos. E contra o Bolsonaro, para qualquer pessoa com um pingo de decência, é uma obrigação, não é uma pauta política. Segundo, vacina está chegando, está todo mundo se vacinando, mal ou bem, com a zorra que está nesse país, misturando vacina ou não, atrasado ou não, mas o pessoal está se vacinando. Não há muito sentido em fazer manifestação assim. O único momento em que eu vi alegria, emoção, é, é, gente exultante, participando mesmo de algo, foi quando um camarada lá foi do PCO, ele primeiro ofendeu o Ciro, não sei o quê, mas de repente ele viu alguém gritar Lula, ele puxou Lula urgente, Brasil urgente, Lula presidente. Eu vou te dizer, até o vendedor de cerveja parou de me vender cerveja e começou a gritar. O vendedor de pipoca. Era ali, depois fizeram uma pesquisa, 75% que estava ali que vota no Lula para presidente. Foi constrangedor para os organizadores, mas foi o único momento que parecia realmente uma passeata política, uma grande manifestação política, foi nessa hora. Porque de resto está xoxo. E assim, é muito mais importante, eu vou insistir nisso, parece antipopular e chato. Eu não tenho nada contra a gente na rua, acho que a gente não deveria nem sair da rua. Na situação que está, não sei como esse país não para. Com essa situação de fome, desemprego, miséria. Eu entendo o Chile, o que aconteceu. E o nosso caso ainda, para mim, é mais revoltante, porque o Chile não tinha garantias sociais, sistema de previdência, saúde pública, educação superior pública. O Chile não chegou num estágio que a gente chegou. Ele está requerendo uma série de coisas à população. E aqui nós perdemos. Nós perdemos em 4 anos, nós perdemos 50. Então era para parar tudo mesmo, mas a gente não consegue isso. E eu acho que principalmente o grande. Quem estanca isso, principalmente, é a grande mídia nesse país. Por exemplo, eles podem fazer uma oposição meio michuruca ao Bolsonaro, tem de tirar o Bolsonaro, não sei o quê. Mas a política econômica inteira é blindada. O Guedes é blindado. Temos de lembrar que tivemos um impeachment por causa de um gesto contábil que é comum em todas as administrações públicas, todo mundo sabia disso. Tivemos uma lava-jato que todo mundo sabia de como tinham sido armadas as delações, como foi o processo de pressão sobre os delatores, qual foi o papel da imprensa. Sabiam que não tinha sítio, não tinha triplex, não tinha nada, e prosseguiram naquilo. E agora nós temos um ministro da Economia que tem milhões de dólares no exterior, o presidente do Banco Central também, e eles decidem a política cambial. Eles, outro dia, disseram, aumentaram o valor que a pessoa podia ter lá fora sem declarar para o fisco. O próprio Guedes falou outro dia que está andando para a questão do dólar, para a alta do dólar. Ele ganha dinheiro com isso. Rentistas ganham dinheiro com isso. O agro ganha dinheiro com a alta do dólar. Quem perde dinheiro é quem tem de comer, porque até a gente está precisando importar alimentos e cada vez está tudo mais caro. Mais importante do que estar na rua nesse momento, já que a gente não consegue ter esse canal de comunicação, a gente não pode ir para porrada. Não temos condição disso. Quem tem arma só é o outro lado. E a gente não tem também uma unidade tão grande, é garantir a eleição, porque essa é a minha expectativa, que é a sua pergunta original. Minha expectativa é o Lula voltar em 2022 e começar com todo mundo, com todas as forças progressistas, a reconstruir esse país. Apesar do Guedes e do presidente do Banco Central eles terem infringido a lei 12.813, que é da Dilma, né?
chega a ser irônico, né? Um ministro da Economia que não confia na economia do país. Ele investe lá fora porque ele vai ganhar mais dinheiro, porque ele não confia no ministro da Educação, ou da Educação, da Economia. Ele não confia no ministro da Educação, ele não confia na educação, se vê com a educação, da Economia. Quer dizer, ele não confia nele próprio. Investe lá fora para não perder seu dinheiro. E aí até a Maria do Rosário estava fazendo esses dias aí, o Guedes, em um dia, né, com alguns centavos no dólar, ele ganhou 31 mil reais em um dia. Né? É muito irônico isso. Né? E você acha que isso vai acabar em pizza? Ele cometeu crime. Né? Ele cometeu crime, vamos lá. Ele, primeiro, de sonegação, né? Ele pôs lá para se livrar de pagar imposto. Depois, o Código de Conduta da Alta Administração Federal, eu estou até lendo para você aqui, proíbe investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas. Porra, mais informação privilegiada que o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, para saber da política cambial, dos rumos de quem vai entrar ou sair da reforma tributária. O crime é claro, mais de um. Né? Outra coisa, a mídia inteira sabe que esse dinheiro de offshore, por mais que uma offshore seja permitida, até um limite, né? Eu achava que era 1 milhão até outro dia, por mais que ela seja permitida, o dinheiro precisa ser informado e todo mundo sabe que esse dinheiro é a base de negócios escusos, crime organizado, grandes sonegações de agentes públicos, e ninguém toca nisso. Ninguém toca nisso. O Congresso chamou o Guedes, né? Se vai acabar em pizza, eu não sei. O máximo que pode acontecer é uma demissão e ele ter ganho muito dinheiro e o BTG também. Eu não tenho muita esperança nisso, não. O que eu sei é que toda a política que ele se dispôs a implementar e da qual ele é um personagem, não precisava ser ele para mim, mas de privatização, desmantelamento do Estado, né? Esse grande assassino do Brasil, que é o raio do teto de gastos. As pessoas ficam assistindo comentários na TV como se a economia de um país fosse igual à da casa delas, né? Como se não pudesse o país mesmo que produz a moeda se endividar e cobrir tragédias sociais, principalmente durante uma pandemia. Mas eu não creio que isso vá muito para frente, que ele em si sofra algum tipo de sanção mais grave. Eu não consigo enxergar isso, não. Não consigo. A Soraya está perguntando aqui, nos bastidores, a nossa coordenadora da TV, Repensar, o que você acha do futuro político dessa nova geração? Qual a visão que você tem? E aí, obviamente, né, num governo petista, né, esperamos que sim. O que você acha do futuro político dessa nova geração? Olha, eu tenho visto. Vamos lá. Eu não quero parecer mal-humorado com nova geração, longe de mim. Mas, assim, uma das maneiras que eu acho que todo o campo de esquerda, o campo progressista é minado, foi com formação de novas lideranças a partir de preceitos bem de fora do Brasil para dentro, né? Então, a questão dos identitarismos, que passou de ser uma luta legítima e que teve muitos ganhos nos governos petistas, ganhos reais em políticas públicas, em legislação, em ascensão social e econômica, em inclusão, foram um dos principais grupos formados para, de alguma maneira, minar o governo progressista desde 2013 até aqui, desde aquelas, eu costumo falar,
aquela maledeta primavera. E muitos dos jovens saídos dali, eles ganham espaço. Vocês podem notar que não é qualquer jovem liderança que esteja dentro de partidos do PSOL ou do PT, para ficar em dois partidos de esquerda, que consegue ter muito acesso à mídia, espaços para dar entrevistas, escrever em jornal e assim por diante. Os que conseguem adotam um discurso que normalmente privilegiam a pauta identitária sem atacar o sistema, sem atacar o mercado. Na verdade, eles insistem muito em tema de representatividade, que tem uma importância brutal, mas a representatividade, normalmente, da maneira que vem sendo colocada, é uma ascensão dentro do mercado. Funciona para alguns que chegam no topo e 90% continua, mais de 90% vai continuar vivendo sob as mesmas condições degradantes. O mais dramático disso tudo é que, voltando ao governo progressista, você precisa voltar para essas pautas urgentemente, a sério, como foi feito no governo anterior, principalmente a pauta da mulher. Hoje a gente estava conversando aqui antes sobre a questão do veto ao absorvente, né? Uma amiga minha escreveu hoje que o próximo decreto vai ser é proibido ser mulher nesse país. Eu acho que isso mobiliza a juventude. Aí volta aquele trabalho que eu te falei que está fazendo uma falta desgraçada. É um trabalho de formação de base, de formação política, que eu acho que a esquerda agora está voltando a se conscientizar do quanto ele é necessário nesse país. Porque ela está na mão hoje de uma Fundação Lehman da vida. A direita se preparou para isso. A direita se preparou para isso. Desde o início daquele Instituto Millennium, da entrada de fundação de grupos apoiados por Fundação Soros, por os irmãos Koch, eles, de alguma maneira, eles conseguiram formar gente que se enfiou dentro do espectro progressista. E hoje esse debate vai precisar ser feito. Eu acho que está começando a ser feito e da maneira certa. Eu acho que nós temos sim, isso eu vejo dentro de partido, lideranças jovens despontando, gente muito consciente, mas que são justamente as menos visíveis, as que têm menos acesso à mídia, menos acesso à opinião pública, menos conhecidas pela opinião pública. E eu espero que um futuro governo com o Lula, essas pessoas ganhem espaço, experiência e consigam colocar a voz delas também em políticas públicas, no debate político junto à sociedade, porque o que a gente vê é algo dirigido basicamente pela mídia. Os argumentos são sempre os mesmos. Você aponta uma foto, teve agora o Lula com a bancada petista estava no Senado, né, acho, e numa reunião e logo apareceram 10 ativistas falando só tem a Benedita e mais um de negro ali, não sei o quê. Pô, tinha trabalhador, ali tinha gente surgida do MST e movimentos populares de habitação, de moradia, mas a acusação veio de cara. E eram pessoas que estão dentro do espectro da esquerda. Então, a gente vai ter de realizar esse debate com a juventude e vai ter de se dedicar, de alguma maneira, à formação política e cidadã de jovens que hoje estão absolutamente excluídos da vida e do diálogo político com a sociedade. Mas eu tenho esperança, assim, na molecada, assim. Eu vejo muita gente, só que, assim, eu vejo a realidade de um jeito e a mídia de outro. Porque em 2000, toda a história começou por causa daqueles 20 centavos e hoje a gasolina 7,50 e ninguém fala nada, né? Cadê os 20 centavos? Né? Se tornou poeira, né? E começou lá com os jovens, né? Jovens de classe média, né? Então, sim. Eu vi uma fala, aproveitando que você falou, eu vi uma fala do senador Pontarato, que é espetacular, né? Lá do Senado do Espírito Santo, eu acho que é da Rede, né?
que ele falou o seguinte: olha, nós estamos aqui discutindo a PEC 32, para tirar direito, né, dos funcionários públicos. E estamos nós aqui, homens, brancos, né, e ricos. Não tinha mulher, não tinha uma mulher no recinto. Né? Isso eu estou falando dos senadores, né? Só as assessoras, né? Mas não tinha uma mulher senadora lá no recinto, então ele até falou: estamos aqui nós, brancos, né? Homens, brancos e ricos, para discutir um negócio que vai afetar 220 milhões de brasileiros. Sim. Agora, quando você pega o Senado, por exemplo, que você viu o Fabiano Contarato falando, você pega uma CPI, aí você vê que tem uma bancada feminina. Sinceramente, para mim, quando eu vejo a senadora Leila, a senadora Simone, continua só homens brancos e ricos falando do mesmo jeito. Não adianta me dizer que aquilo vai representar as mulheres excluídas do Brasil. A questão, eu acho que a questão de postura diante do sistema, né? De entendimento de que todo esse sistema capitalista, da maneira que é conformado no Brasil, ele favorece o machismo, o racismo, o preconceito, a exclusão maior de quem é pobre é negro por questão estrutural, histórica, a grande maioria. Agora, você achar que, por exemplo, uma política que inclua 20 milhões de pobres dentro de um sistema com habitação, emprego, alimentação, educação, saúde. Cara, você está incluindo 20 milhões de pobres, você está incluindo uma maioria negra. Então é inclusão, sim. Agora é uma questão de pensar em termos de sociedade e não em termos de mercado, né? Quem precisa ter sucesso, quem precisa ter representação. A representação é extremamente importante, mas para ganhar naturalidade, né? Para nós nos enxergarmos como povo africano que nós somos mesmo, indígena africano, mas ela não basta. E ela não é o principal caminho. O principal caminho é de inclusão e de ascensão social mesmo. Não tem muito... E de combate ao sistema, né? De combate ao sistema, porque se você combatendo a exclusão, a pobreza, a miséria, e carregando, e levando educação, conhecimento, levando civilização mesmo, que é o que parece que esse governo, nesses 4 anos, jogou a gente numa barbárie, né? Você está levando... A educação, quando eu falo em formação, tem toda a questão de direitos humanos, né? Que foram atacados firmemente nos últimos anos. Você está levando esse grau de igualdade para a sociedade, né? De justiça social, de igualdade e de acesso, né, à civilização para todos. Você citou aí o Senado, né? E nós vimos aí, essa semana passada, a Simone Tebet, na primeira intervenção de uma mulher senadora, olha, não é qualquer coisa, é uma senadora, e o depoente simplesmente a atacou dizendo que a senhora está descontrolada. Quer dizer... Eu achei isso proposital. Eu achei proposital. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia exatamente. Você tem algum sonho que você ainda não realizou, pretende realizar? Você teria um cargo, né, um cargo eletivo? Poderia entrar no cargo eletivo? Não. Tem algum sonho que você ainda não realizou, que você vai fazer? Em qualquer... Olha, eu trabalhei com educação, de algumas maneiras intermitentes, também trabalhei em empresas, tal, mais ou menos até, vamos dizer, 20 e poucos anos atrás, mas nos últimos 23, 25 anos aí, eu trabalhei basicamente na sociedade civil, sempre pensando em política pública, e nunca aceitei, já tive convites para participar de governo, eu preferi participar de outra forma, como sociedade civil, debatendo, discutindo, até tendo convênio, sendo de certa maneira uma extensão do Estado, auxiliando em áreas onde eles não havia pessoal, mas eu não tenho vontade de cargo eletivo, nunca pensei nisso. Eu já fui convidado também numa época, no auge aí do Sampa Org, para ser candidato a vereador.
nunca imaginei isso na minha vida, não queria, não. Eu evito burocracia, eu evito. Eu lembro, você perguntou se eu tenho algum sonho. Meu sonho, eu já viajei o Brasil inteiro, eu conheço o Brasil inteiro. Fui tantas vezes para alguns lugares que foi como quase se eu morasse, às vezes passei meses nos lugares, como Salvador, Brasília, Rio. Morei no sul do país, sou de São Paulo, conheço bem São Paulo. Trabalhei, conheço muito bem ali o estado do Pará. Meu sonho mesmo hoje era fazer o que eu sempre fiz, mas trabalhar no Nordeste. Eu queria mesmo era estar em Salvador, trabalhando, que é um lugar que eu tenho muitos amigos, um lugar que eu gosto muito, e tem identificações mil ali, religiosas, culinárias, culturais. Eu gostaria de estar lá e trabalhar lá, fazendo o que eu sempre fiz por aqui, no Sul, no Norte também, mas trabalhar no Nordeste dessa vez, que é um lugar onde eu não pude ficar e trabalhar. Num governo popular, eu adoraria fazer isso. É o sonho que eu tenho. Eu lembro, você falou isso daí de sonho, eu lembro de uma conversa do Caetano e do Gil, que o Caetano fala que o Gil utiliza muita tecnologia, ele está sempre antenado nas novidades, nas coisas que vêm e tal. E ele utiliza também, mas por causa de produtores musicais tal, mas que ele queria mesmo, o sonho dele era terminar cantando, mas só tocando tambor. Eu queria mais ou menos isso. Queria passar os últimos anos da minha vida tocando tambor. Para quem empolgou a ONU, né? O Gil teve lá na ONU na época do Lula cantando. E o Kofi Annan tocando tambor, inclusive. Tocando, e o presidente. Kofi Annan, né? O Kofi Annan tocando tambor, né? Infelizmente, né? Faleceu, mas era uma grande figura. E você vê, né? Todo mundo batendo palma, né? Pela arte e tudo, mas e aí o Gil é considerado pelos bolsonaristas, assim como Caetano Veloso, como Chico Buarque, são pessoas assim, sabe, inócuas, né? Pessoas nocivas da sociedade, né? Mas o mundo todo aplaude e aplaude o Lula. Né? E faz pouco tempo, né, Leonardo? Faz pouco tempo. Não é possível que aconteceu com a gente. A gente vai voltar ainda a ser um país alegre. Vamos voltar. Eu vi que você, essa semana, você teve uma entrevista lá na Chapuri, né? Sim. Com Duda, né? Até lá com a Zezé. A Zezé foi diretora, né? Ligada lá ao Banco Mundial durante 10 anos. Amanhã, inclusive, para os ouvintes aí, amanhã às 21 horas, vamos entrevistar amanhã a Lucélia Santos, né? Que legal! O podcast dela lá com a Chapuri está sensacional. E ela, nessa parte socioambiental, na parte ambiental, o que você acha nessa parte ambiental, que, claro, vai afetar o social? Como é que você acha para a gente finalizar? Olha, é mais uma área que nós temos uma legislação para lá de decente, né? E nós tínhamos mecanismos de implementação, fiscalização que podiam ser falhos, mas existiam e trabalhavam, né? Isso foi atacado do começo ao fim. Hoje o que fizeram, o que a gente está vendo é basicamente todo o governo foi transformado num balcão de negócios. Então, toda a área ambiental, a legislação foi só um empecilho, né? Um empecilho que vem sendo derrubado a bala e a fogo. Eu não sei, eu falei do atraso de 50 anos, porque eu estava pensando em termos sociais, em termos até econômicos, em termos de desenvolvimento, nós perdemos indústrias importantes, tal. Mas em termos ambientais, eu não sei de quantos anos foi o atraso. Eu não sei como a gente vai recuperar essa selvageria que ocorreu aí, principalmente no Centro-Oeste, na Amazônia. Eu não sei como nós vamos recuperar isso, mas assim, eu acho a área mais fácil, de alguma maneira, de a gente conseguir conscientizar boa parte do brasileiro em relação à importância. Porque ela já está, de alguma maneira, inserida
se alguém pensar nos absurdos, gente simples, pensando nos absurdos desse governo Bolsonaro, vai vir imagem de queimada, vai vir imagem de animais mortos, vai vir imagens da Amazônia, do Pantanal, imediatamente ao imaginário da pessoa, porque foi muito chocante o que aconteceu durante esse tempo. Enfim, eu acho que nós precisamos agora. Primeiro, não é muito difícil melhorar de novo em termos de políticas públicas toda a maneira de se pensar o meio ambiente no Brasil, né? Mas que a gente já teve isso de alguma forma, podia haver brigas entre desenvolvimentistas e preservacionistas, mas você teve uma legislação crescentemente avançada, você teve, por exemplo, o crescimento populacional dos povos indígenas, né? O último censo, que foi no final do governo Dilma, você vê o crescimento deles e a diminuição de mortalidade infantil, de mortandade em violência campo, social, e tudo isso aumentou de novo. Eu tenho certeza que o próximo censo, a população indígena vai estar menor, ela tinha chegado a mais de 1 milhão naquela época, no último censo, eu não estou enganado, era por volta de 1 milhão, entre 990 mil, 1 milhão e 100, uma coisa assim. Aumentando em 200 mil, 200, 300 mil em relação ao último censo. Você teve isso agora são obrigados a reconhecer, né? Quando você pega aí o período inteiro pré-PT e pós-PT, o período de menor desmatamento e de mais delimitação e demarcação de terras foi durante o governo petista. Então, eu acho que nós temos possibilidade, sim, de retomar um caminho onde essa consciência ambiental faça parte das políticas públicas, mas eu também não tenho conhecimento, não é a minha área, mas eu tenho essa impressão como leigo, né, e não cientista nessa área, que se a gente regrediu 50 anos na área social, aí regrediu mais de 30 anos na área econômica, eu tenho a impressão que na área ambiental o estrago feito foi gigantesco, foi gigantesco. Tudo que tem vida nesse país parece que foi atacado. A ideia era matar do começo ao fim. A alegria, as pessoas, o meio ambiente e assim por diante. Maurício, terminando, eu gostaria de agradecer aqui aos telespectadores e ouvintes, o Arnaldo Tenório, Lula Moreira, a G. Ribeiro, os nossos articulistas da rádio, né, a Soraya, né, nossa coordenadora, e coordenadores também, o Charlie Heyman, a Meire, né, nós temos também a Pati, né, a Patrícia também, da nossa TV também, lá de Caxias do Sul, né, e que mais? A Iole Maria Lorenzon, a Maria Rosemary, né, Carneire, né, já falei aqui, o Nando Dias, nós temos também a Silvia Leandro, a Silvia Santos, Alba Regina Hilbert, Rosângela Rosan, Conceição Freire, né, lá de Brasília, Luciano Jatobá também, então, e vários outros amigos que eu não consigo visualizar, que acompanharam, porque estão espalhados em mais de 60 grupos de progressistas. Então, Maurício, sensacional, e eu gostaria, já que você colocasse suas considerações finais, e deixar um recado, uma mensagem para os espectadores. Qual a mensagem que você gostaria de dar e suas considerações finais, por favor? Olha, a mensagem se tem algo que nós não podemos largar, é esperança. Eu falei isso também no final da entrevista que eu fiz na Chapuri. As pessoas têm muito medo e costumam dizer que o brasileiro não tem memória. Eu acho que essas pesquisas têm mostrado, e quem sai nas ruas e convive com gente de todo tipo, está começando a perceber, e olha que eu estou em São Paulo, que não é o lugar mais tranquilo para isso, que as pessoas têm memória, sim. As pessoas lembram quando a vida foi melhor, as pessoas lembram quando eram mais respeitadas, quando tiveram mais alegria. Se não tivesse memória, não tinha esperança. Se a gente não lembrar de algo
de algo bom, de algo melhor, de um momento feliz, de um momento de crescimento na sua vida, você não teria esperança. E a gente tem de manter essa esperança e resgatar a nossa memória recente para mostrar o caminho que a gente tem para sair dessa draga que a gente se enfiou. E eu tô que nem a gente falou aí no meio da entrevista. Eu tô aqui nesse momento estamos no purgatório. A gente está passando pelo inferno, estamos chegando no purgatório, esperando Lula 2022 e a retomada de um governo popular nesse país. Eu acho que a gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe o quanto se destruiu, a gente sabe tudo que precisa recomeçar do zero, mas esperança a gente tem sim, senão não estava aqui vivo e batalhando. Com esse negócio aí você como historiador, né? Essa história aí da caixa de Pandora, né? E Zeus deu a caixa de Pandora para Prometeu, né? O Epinetreu, que era irmão dele, foi lá e abriu a caixa de Pandora e saiu toda essa desgraceira que está aí. Né? Menos. E lá no fundo, estava a esperança, né? A esperança. A última que morre, né? Pois é, agora teve a caixa de Pandora e agora o Pandora Papers, né? Pandora Papers. Um baú de maldades, né? Exatamente. Um baú de maldades, saiu Bolsonaro, saiu Guedes, saiu, né? A França, tudo esse. E lá no fundo, enquanto estava a esperança lá, era a última que morre. Obrigado. Posso fazer só mais um adendo, um merchandisezinho do meu trabalho? Eu falei do Pandora Papers e eu acabei de lançar hoje pelo Recontaí, que é onde eu escrevo meus textos e divulgo outros temas, que é um site bem legal, recontaí.com.br. Se inscrevam lá também. E saiu um texto sobre a caixa de Pandora agora. Hoje de manhã eu coloquei lá o meu texto, está circulando aí no Twitter, no Face. Qual o endereço? Recontaí, tudo junto, com 2 As, né? Recontaí, tudo junto. Recontaí, com 2 A, né? .com.br. Até para o pessoal tá, vamos ver aqui. Cadê? Tá aí na TV, deixa eu procurar aqui. Mantém. Eu quero colocar até para o pessoal visualizar aí. Esse aí eu fiz no chat aqui no YouTube, só para você, se for o caso, copiar aí. Aí, ó, esse aí? Reconta aí? Esse aí? Recontaí.com.br. Então, galera, tá aí o Recontaí, com 2A, né? Duplicado.com.br. Vai lá, deixa o comentário, mande mensagem lá. E falando também em mensagem, Maurício, o nosso e-mail também está aberto para todos comentarem, e tem no aplicativo e tem no site também, né? O nosso aplicativo no celular. O e-mail é contato @ eu vou escrever aqui, contato @ Rádio TV Repensar. Tá. Repensar. Pode contar comigo aí para divulgar todo o trabalho de vocês, viu? Tá, então, tem o Recontaí, né? O recontaí.com.br, e esse é o nosso contato, fazendo críticas, elogios também pode mandar pelo WhatsApp. Então, o aplicativo, você acha o aplicativo no celular, no Play Store, no Google Play, Rádio, TV, Repensar, tudo junto. Você encontra lá o aplicativo, baixa o aplicativo, ali tem todas as nossas redes sociais, deixar um recadinho para o Maurício, vai entrar no ar na nossa TV, Repensar, que está transmitindo agora ao vivo, além do YouTube e canais do Facebook, vários canais. Obrigado, Fernando. Maurício, Fernando. Eu estou lendo aqui o Fernando. Estou lendo o Fernando aqui. É o Fernando Cali, né, que é outro ouvinte nosso. Né? Então, Maurício, muito obrigado pela tua participação. Né? E de todos os espectadores aí, ouvintes da TV, né, e Rádio Repensar. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. Obrigado a Soraya. Obrigado a todos que assistiram. Valeu.